Bem-vindos à Chaverna, meu nome é Sofia e esse é o chá com spoilers da Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula K. Le Guin. Isso mesmo, com spoilers, com spoilers, com spoilers! Se você tá longe, o vídeo abriu sem querer, corre, porque daqui a pouco vai ter spoiler de verdade. Esse eu dou, mano, muito spoiler, sério. Então, corre. Eu vou dar minha enroladinha, em algum lugar por aqui tem uma contagem regressiva, quando chegar a 0, corre! Como eu disse segunda-feira, o que eu queria mesmo era estar tomando um chá de orche. Chá de orche é a bebida que eles, uma das bebidas que eles tomam em Getting. Tem uma descrição no livro, né? Aí eu procurei na internet se tinha alguma receita sugerindo algo aproximado. Eu sei que é uma bebida alienígena, mas as pessoas não têm a menor vergonha de fazer um monte de receitas para cerveja amanteigada, que é uma bebida mágica. Aí eu achei, mas eu achei errado, a internet me decepcionou. Fervida com grãos de perme torrado, orche é uma bebida escura, agridoce, cheia de vitaminas A e C, açúcar e um agradável estimulante da família da lubelina. Onde não existe cerveja em inverno, existe orche. Onde não existe nem cerveja, nem orche, não existe gente. Se alguém tiver uma sugestão de receita, tô aceitando, lembrando que a lubelina é tóxica e eu não quero morrer. Eu já mencionei que é a minha xícara favorita, pra combinar com o meu livro favorito. Um doce, né, gente? É muito difícil escolher um livro favorito, mas é um doce. Vamos aos spoilers! O último parágrafo do livro. Gostaria de ouvir essa história, senhor enviado, disse o velho Esvans, muito calmo. Mas o rapaz, filho de Teren, balbuciou. Você vai nos falar de como ele morreu? Vai nos falar dos outros mundos entre as estrelas? Das outras espécies de homens? Das outras vidas? Pra mim esse é um dos melhores finais de livro que existe. Eu adoro esse final. Vamos às palavras-chave secretas. Nussuth. Eu gosto muito de Nussuth. Enfim, eu sei que pode ser um conceito meio assustador, mas ele também pode ser muito libertador, a ideia de que nada importa. Eu gosto muito de coisas intraduzíveis, e querendo ou não é uma palavra com uma tradução exata. Nussuth, o admirável é inexplicável. E eu gosto de imaginar essa como uma das muitas possibilidades de tradução de Nussuth. Enfim, eu me lembro que na época eu quase tatuei a palavra, ela entrou pra minha lista de tatuagens imaginárias. Como vocês podem ver, eu tenho muitas. A ideia de que nada importa, eu acho que essa é só uma camada superficial do que essa palavra significa. Essa palavra vai ganhando mais camadas ao longo do livro. Eu vou ler mais uma citação pra vocês. Se vocês acharem que eu leio citações demais, vocês me avisam. Eu amo citações. Eu espero que não seja chato. Eu sou um monstro dobrador de páginas. E esse livro tá, coitado, eu massacrei ele um pouco, ele tá bem dobrado. Tem uns piores. O Straven, em uma conversa com o Genly, responde: se odeio Orgorien? Não, como poderia? Como se pode odiar ou amar um país? Tibi fala sobre isso. Não tenho essa habilidade. Conheço pessoas, conheço cidades, fazendas, montanhas, rios e rochas. Sei como o sol poente do outono se esparrama pela face de um certo tipo de terra arada nas montanhas. Mas qual o sentido de impor uma fronteira a isso tudo? Dar-lhe um nome e deixar de amar o lugar onde o nome não se aplica? O que é o amor pelo seu país? É o ódio pelo seu não país? Então não é uma coisa boa. É apenas amor próprio? Isso é bom, mas não se deve fazer dele uma virtude ou uma profissão de fé. Na mesma medida em que amo a vida, amo as montanhas do domínio de Estre. Mas esse tipo de amor não tem uma fronteira traçada com ódio. E para além disso, sou ignorante, espero. Estravei. Esse livro trata de muitas questões muito interessantes, importantes, polêmicas, maravilhosas, enfim. Mas a questão do nacionalismo, ela é muito interessante e ela, não sei, a forma como é tratado nesse livro conversa muito comigo. Eu concordo muito com o Straven quando eu li, porque tipo, é muito essa discussão do eu e o outro, onde acaba eu? Onde começa o outro? Eu não vou entrar nessa brisa. Ok, vamos retomar o gráfico de riscos. Risco de transbordamento. É possível manter uma poker face lendo esse livro? Risco de transbordamento eu dei 8, né? Porque, enfim, gente, o Straven morreu e eu, como boa leitora, eu morri junto. Foi isso. Gente, a gente percebe às vezes quando o escritor quer matar o seu personagem, né? A gente percebe, como contadora de histórias, como alguém que lê muito. Tem pistas, tem sinais, há indícios. Mas às vezes a gente fica em negação, né? Não tá acontecendo nada. Eu tava em negação total, eu não percebi. Mano, quando o Straven morreu, fiquei lá estatelada. Entrei em estado catatônico. Meu Deus. O bom de passar 2 dias tomando chá, né? Porque eu tô tomando esse chá desde segunda-feira, quando eu postei o primeiro vídeo. É que ele já tá frio e tá muito quente. O risco de explosão. A sua cabeça vai explodir lendo?
Então, eu dei um 9 de 10. Porque, afinal de contas, gente, quando a autora pega seu cérebro, estica, 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 estica ele até os confins da galáxia, coisas incríveis podem acontecer com ele. O livro, né, ele retrata essa sociedade distante de maneira muito fascinante. Então, todos os aspectos tratados, seja as questões de gênero, seja as questões políticas, a própria sexualidade, a questão religiosa, todas elas fazem você pensar muito, é muito interessante, né? Elas têm muitos elementos daqui, mas extrapolados de um jeito que fazem você pensar. Aí eu fui pensando, eu li esse livro no século XXI, imagina em 1969, né? Porque eu confesso que lendo eu tive dificuldade de imaginar os personagens, porque esses personagens de gênero fluido, eu imagino que o que realmente me complicou foi essa coisa do Gimli tratar todos eles no masculino o tempo todo. Cacete, é sempre tudo no masculino, né? Até porque ele é como ele lida. Aí eu não sei, eu achava difícil de imaginar, né? O livro foi criticado por ela, entre outras coisas, por ela usar sempre o gênero masculino. Ele foi mais criticado, na verdade, pelo relacionamento padrão ser um relacionamento heteronormativo entre os getenianos. Ela até pediu desculpa depois por isso. Enfim, ela tratar todo mundo no masculino, vindo do ponto de vista do Gimli, eu entendo. E vai vendo esse processo, e ele depois no final ele até admite, né, que ele tentava enxergar eles como homens. Mas é que não é só o Gimli, né? A gente tem outros narradores em alguns momentos, a gente vê do ponto de vista do Straven, pelo menos. E não só do Straven. Pensando aqui, mas eu tenho a impressão de que as outras pessoas também lidam todas elas no masculino. Há muitos elementos que podem explodir sua cabeça. Risco de extravio. Eu dei 10 de 10, porque eu não sei. Pra mim, um pedaço de mim ficou em Getting, e é isso. Eu tive a sorte imensa de ler esse livro na Patagônia, no inverno. Então, meio que Getting existe na Terra, pra mim. A Getting é a Patagônia. De certa forma, tinha aquelas montanhas, né? Então tava tipo... Eu li esse livro faz mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, quando eu estava na Patagônia. E nesta mesma ocasião, nessa mesma viagem, eu comprei um chá rosa mosqueta e mel, que virou um dos meus chás favoritos. E esse é o último. Eu guardei. E aí eu fiz o último pro programa. Tão bom. Risco, amigo imaginário, você vai ficar obcecado por um personagem? Eu fiquei, me contem, vocês também ficaram? Gente, o Straven, Straven entrou pra sempre no hall dos meus personagens favoritos. Risco fandom, você vai entrar num vórtice de fanfics, fanáticos, você vai precisar de mais quando acabar. Eu precisei de mais quando acabou, mas não adiantou nada. A ideia de ler fanfics... eu fiquei me consolando, dizendo, não, vou ler fanfic, vai dar tudo certo, mas a ideia, assim que eu acabei o livro, a ideia de ler fanfics me encheu de um vazio existencial, cara. Eu até tentei, elas existem, claro, mas não deu certo. Não sei, gente, olha que eu shippo loucamente Gimli e Straven, shippo hardcore, sim, mas... Risco de esmagamento, você vai virar uma panqueca com o peso da realidade imposto por esse livro? Eu acho que não. Como eu vou explicar? Eu dei 5 de 10, porque pra mim é meio cravado, acertou em cheio. Toda essa coisa da luz, da escuridão, pra mim é isso. Ao mesmo tempo que o livro, por um lado, ele te soca, por outro lado, ele te infla. Foi horrível essa metáfora? Talvez? Não sei. Tem uma coisa muito esperançosa, muito bonita no livro, e ao mesmo tempo, o horror, lado a lado. Eu não sei, pra mim é incrível. Eu dei 5 cravado, eu acho que é justamente o equilíbrio perfeito. Conclusão. É um baita livro! Essa é a minha opinião. Eu amo ele, se não ficou claro. Eu acho que é um dos melhores livros que eu já li. A ideia de um planeta sem a divisão de gênero é muito interessante. Ela foi muito aclamada, por isso também muito criticada, né? Pelo que eu já mencionei, a questão da homofobia. Porque, tudo bem, o Gimli tá enfrentando os preconceitos dele, mas ainda assim, se você pensar, o planeta não precisava necessariamente ser heteronormativo como ele é. Ela pediu desculpas. Por isso, alguns anos depois. É um baita livro e também é uma excelente porta de entrada pro ciclo de Rhaenish, né? Que é essa meio que série... Não é exatamente uma série porque eles não têm... Eles até têm uma ordem cronológica, eles meio que se encaixam, mas ela falava que não era uma sériezinha pra você ler, né? Necessariamente em sequência. O primeiro do ciclo de Rhaenish que eu li foi esse. Eu li alguns outros. Em português eu acho que a gente só tem... Aqui no Brasil eu acho que a gente só tem os Despossuídos traduzido. Eu sei que tem tradução pra Portugal de outros. Baita livros Despossuídos. Pra quem não é tanto da ficção científica, a gente tem também, né, o Ciclo de Terra-Mar, que também tá sendo traduzido agora, que é uma série mais de fantasia dela, que também é maravilhosa. Oh, meu Deus, uma aranha. É uma aranha mesmo. É a menor aranha do mundo, até pra mim, que sou aracnofóbica. Essa aranha é muito pequena, eu vou tentar fingir que ela não tá ali. Bom, meu personagem favorito, o Straven. Definitivamente, acho que vocês notaram. Meu personagem secundário favorito é o Fashi. Karhide ou Orgorien.
Temos problemas, né, nos dois, mas Caride, a comida é melhor. Esses nomes, eles são difíceis, né? Aí eu fico pensando, ela escreveu em inglês, mas são palavras de uma língua alienígena, então eu falo como eu quiser. Randara ou Meshi? Randara. Você moraria em Getten? Não. Eu queria muito visitar. Eu sei que eu falei, ai, extravio, vou sim, né? Não, gente, eu queria muito conhecer. Mas essa coisa de estar com frio o tempo todo não é pra mim. É isso, gente. Se vocês quiserem me contar quais são os favoritos de vocês entre essas coisas que eu falei, se vocês quiserem compartilhar comigo o gráfico de riscos de vocês, se for diferente, se quiserem chorar comigo a morte do Straven, ou se quiserem deixar uma sugestão de receita terráquea de chá de orche, por favor, nos comentários. Se quiserem seguir a gente aqui na Maré Geek para acompanhar a Chaverna e nossos outros programas, eu vou ficar muito feliz. Lembrando que a Chaverna abre segundas e quartas. Até a semana que vem.